Então vamos lá. Boa noite a todos. Então, estamos começando de fato o capítulo número 1 do Livro dos Espíritos, nas últimas aulas, né? Até chegar este momento, nós estávamos falando de todos os capítulos introdutórios, de toda a relação da doutrina espírita. Nós falamos sobre o resumo das obras básicas, nós falamos das pessoas que eram contraditores, que eram contra o espiritismo ou contra a ideia do espiritismo. Nós falamos da diferença de alma, espírito, diferença sobre o corpo físico. Então, nós falamos sobre vários assuntos relacionados exatamente sobre o início da doutrina espírita, né? E nós falamos também bastante sobre o contexto. E antes de a gente iniciar a aula de hoje, né, do capítulo 1, é importante a gente pensar que imagina se a gente estivesse na posição de Allan Kardec e tivesse a grande oportunidade de perguntar qualquer pergunta que a gente quisesse para pessoas extremamente inteligentes, com muita experiência, né? Quais perguntas nós faríamos, né? Que tipo de pergunta nós iríamos fazer para essas pessoas? Então, Allan Kardec organizou essas perguntas de uma forma lógica, e vocês vão vendo ao longo dos capítulos como isso vai se desenrolando ao longo do tempo. Tá tudo é um fio, né, que vai encadeando cada assunto. E como começar um assunto se não começar pela realmente as coisas primeiras, né, as coisas mais importantes? Então, o capítulo 1 das causas primárias é justamente falar do que deu início a tudo isso. Tudo isso que nós vivemos, estudamos, somos, tudo que nós ouvimos, todas as experiências que nós temos, tudo que a ciência trouxe, a natureza, tudo isso, aonde está a causa de tudo isso? Da onde que veio essa causa? E aí, não tem como começar sem falar de Deus. E antes da gente começar a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, eu queria que a gente pensasse o seguinte, né? Como definir Deus? Se a gente vai falar sobre Deus, como é que a gente vai conseguir usar palavras, frases para definir Deus, né? Então é importante a gente perceber, ter consciência da nossa pequenez, do quão pequeno nós somos. Por quê? Porque nós habitamos um pequeno planeta que fica num sistema solar, e esse sistema solar ele está dentro de um braço mais externo de uma galáxia que é formada por vários e vários sistemas solares. E tudo isso eu estou falando apenas da Via Láctea, apenas da galáxia onde nós habitamos agora. E nós não sabemos quantas outras galáxias estão próximas, muito distantes. Então, quando nós falamos de escala, nós falamos de anos-luz. Anos-luz que a gente não tem uma vida suficiente para acessar todo esse espaço que existe no universo. Então, é essa a nossa pequenez. É essa a nossa condição. Entender a nossa pequenez é fundamental para a gente entender Deus, porque a gente consegue se eximir dessa culpa ou dessa pressão de querer definir por completo o que é Deus. Então, nós não temos envergadura para definir Deus de uma verdade única, plena, que seja inquestionável ao longo do tempo. Essa verdade, ela é maleável, ela vai ao longo do tempo sendo digerida e renovada. E tá tudo bem, tá tudo bem. Então é importante a gente desenvolver essa humildade para entender Deus. Humildade de aceitar que nós somos um grão de areia. E que esse grão de areia é fundamental, sim, e que nós somos consequência disso tudo. Tá? Eu acho que dessa forma a gente consegue, mesmo com uma simplicidade, com uma definição ainda simples, conseguir se aproximar de Deus. Tá?
E outra coisa importante, né? Como eu falei antes, de tempos em tempos nós vamos ressignificando alguns conceitos, né? E no contexto da época que foi escrito o Livro dos Espíritos, né, existia um grande embate entre a ciência e a religião, que até hoje existe, né? Mas naquela época existia um embate muito grande, né? A ciência fazia frente à religião e a ciência não falava de Deus. Ela não tinha essa vontade de falar de Deus, ela não argumentava causas sobre Deus, né? Tinha alguns cientistas que falavam sobre alguma coisa, mas até hoje muita gente da ciência não acredita em Deus. Então, esse assunto de Deus era próprio da religião. E Allan Kardec, como ele era um homem muito à frente do seu tempo, ele foi uma das primeiras pessoas a usar a razão da ciência para conseguir ressignificar esse Deus que a gente tinha na Igreja Católica, que algumas pessoas sabem disso porque conviveram, né, na Igreja Católica, na construção desse Deus punitivo, desse Deus que nos castiga, né? Então essa visão antiga que nos causava medo, que nos causava um certo trauma nas nossas atitudes, fez a ciência se distanciar cada vez mais dessas concepções, né? A ciência descreditou toda a Bíblia, né? E toda esse apanhado de textos sagrados. E é importante a gente aproximar essas duas áreas, né? É importante a gente, então, ter humildade na ciência para entender que nós não somos, nós não temos capacidade de adquirir todo o conhecimento do mundo sem colocar nessa fórmula mágica a existência de Deus. E só a religião nos traz isso. Então, unir essas duas áreas é de uma extrema coragem, ainda mais naquela época. Vamos às perguntas, então. Parte 1. Deus e o infinito. Então, essa parte é dividida em 3 perguntas. Primeira pergunta, que é Deus? Imagina esse momento, né, que Allan Kardec estava numa mesa diante de médiums, amigos, e a primeira pergunta que ele faz é: que é Deus? Olha que pergunta profunda, né? O que se esperar dos espíritos? O que esperar de uma resposta que nos supra, né, as nossas necessidades? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Embora isso seja uma resposta curta, muito pequena, nos faz ter várias interpretações, né? E nos faz entender de fato o, com o que nós estamos lidando. Nós estamos lidando com a inteligência suprema, algo que é extremamente inteligente, é maior do que a nossa própria inteligência para conseguir imaginar isso. Então, é a inteligência mais inteligente que nós podemos conceber. E é causa primária de todas as coisas. Tudo que nós vemos, ouvimos, as pessoas que nós convivemos, a natureza, tudo que nós descobrimos na ciência, tudo é consequência de uma causa primária, que é Deus. Que se deve entender por infinito, né? E por que ele faz essa pergunta, né? Bom, ele quer entender o que tem nessa relação, né, de algo que é infinito, algo que não tem nem começo e não tem fim. E a resposta é: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Então, infinito pode ter duas maneiras de entender: que não tem começo e não tem fim, e o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. É difícil para nós conceber algo que não tem nem início e nem fim. Então é desconhecido para nós esse conceito de que sempre existiu e sempre vai existir. Nós falamos que nós, espíritos, e nós temos essa condição
de corpo, mas nós somos espíritos, nós somos eternos, mas nós temos um começo. A gente tem um start, um início. Mas Deus seria esse conceito mais infinito. E aí a terceira pergunta, né? Porque, bom, Allan Kardec deve ter pensado, bom, se infinito ele não tem começo nem fim, então eu posso dizer que Deus é o infinito? É o infinito? E a resposta é definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Bom, a gente vai ver na próxima semana os atributos da divindade. E aí vocês vão ver por que infinito é uma definição incompleta. É uma definição muito pobre, muito pequena. É como se a gente dissesse Deus é amor, Deus é tudo, Deus é a ciência, Deus é a natureza. É. Mas existe atributos que conseguem precisar melhor essa intenção, essa relação que nós temos com Deus. Existem atributos melhores e é a razão que vai nos ajudar a entender isso, tá? A partir de agora, na segunda parte, que é a parte 2, a provas das existências de Deus, é nessa hora que nós vamos realmente usar a razão. Olha que interessante, até o momento nós estamos falando sobre Deus e nós não temos nenhuma alegoria, não existe nenhuma parábola, nenhuma interpretação. É tudo simples, objetivo, racional. Todas essas perguntas são envolvendo filosofia, lógica. Então é nessa pegada que às vezes pode ser que seja um pouco maçante, mas é importante que a gente tenha essa visão mais racional para entender Deus. Né? Depois é óbvio que, além de usar a razão, uma hora a gente também começa a transcender essa relação somente racional. Né? E a gente dá a abertura para que as nossas emoções, os nossos sentimentos e algo mais íntimo se mostre. E aí sim a gente consegue entender Deus em toda a sua perfeição. E ele vai mais, né? Aí isso é uma extração relacionado ao Allan Kardec, né? O Allan Kardec comentou essa pergunta. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, então é algo que é difícil de se explicar. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra que não é mais do que a primeira. Então, eu pego uma coisa que eu não conheço e eu atribuo a isso a outra coisa que eu também não conheço. Então, não faz sentido juntar uma coisa com a outra. Deus é uma coisa, infinito é outra. Parte 2. Provas da existência de Deus. Pergunta 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde é que eu vejo que eu tenho a prova cabal de que realmente Deus existe? E a resposta é num axioma. Axioma é um pressuposto, é uma ideia que a gente, a partir dela, desenvolve outras. É um fato tão forte, né? E na ciência ou na filosofia que nós nem explicamos. É dali para frente que a gente começa a desenvolver a nossa lógica e utilizando a filosofia para responder. Então é num axioma que aplicais as vossas ciências. Então é num pressuposto que a ciência de vocês aplica. E qual é o pressuposto? Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Olha que interessante. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Tudo que não foi feito por nós vem de Deus. Inclusive, nós somos a consequência de uma causa primária. Então, tudo que nós fazemos tem uma certa. É algo sensível, é algo instável, é algo maleável. Tudo que nós fazemos é impermanente.
Porque só existe algo que, se existe algo que é permanente, é Deus e tudo que ele realmente produz. Olha a natureza. Olha, nesse momento de pandemia, né? Nós não fizemos a natureza está lá, está à nossa volta, nas árvores, na água, nas montanhas. Olha a natureza à nossa volta. Nesse momento de pandemia que nós estamos em casa e deixamos de produzir mais lixo, diminuímos a emissão de CO2 e tantas outras coisas, a gente tem notícias de lugares onde é possível ver animais que há muito tempo nós não víamos. O que é a obra do homem? A obra do homem às vezes é uma exploração animal, ou a obra do homem é emitir CO2 na camada de ozônio e abrir cada vez mais essa camada, onde a gente acaba tendo vários efeitos, como o aquecimento global. Tudo isso é obra nossa. Mas se nós deixássemos de existir de um dia para o outro, toda a raça humana desaparecesse na Terra, a Terra continuaria tranquilamente sem a nossa função. Então é essa nossa humildade de entender o quão pequeno nós somos em relação a isso. Só assim que a gente vai entender Deus. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Como é que eu posso acreditar que para tudo que eu penso existe causa e consequência, mas quando eu olho o universo, quando eu penso na teoria do Big Bang, por exemplo, não existe na teoria do Big Bang algo que realmente iniciou, né? Como algo iniciou dessa forma? Onde está a inteligência por trás de algo tão perfeito e coordenado, né? A gente sabe que a nossa Terra, a velocidade com que a Terra ela gira, o Sol, que por hora aquece uma parte do nosso globo, em outra parte, então formando dias e noites. Nós temos um movimento entre cada corpo celeste e cada movimento desses é condição para a nossa vida na Terra. Tudo isso é a obra de algo muito inteligente e a gente tem que dar o braço a torcer e ter a humildade de entender essas coisas. Pergunta 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus, né? Então aí Allan Kardec fala dessa intuição que todo mundo tem, e a gente vai olhar na história da humanidade, desde a época da pré-história, nós temos desenhos representativos de uma ou várias divindades, né? Ou seja, seres que são além da nossa compreensão, que seria o próximo de Deus, né? Então esse sentimento intuitivo existe e persiste por nós há vários anos, né? A resposta é a de que Deus existe de fato, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Nós temos essa nossa razão. Nós sabemos que tudo na nossa vida tem causa, consequência, efeito, causa e efeito. Tudo na nossa vida tem causa e efeito. Existe uma coisa que que existe, tudo que existe à nossa volta, existe algo por trás daquilo, algo inteligente por trás daquilo. Então é essa causa que nós buscamos. E nós desenvolvemos religiões, nós desenvolvemos, enfim, várias, vários correntes de pensamento, como a própria filosofia, a ciência. Então, toda essa área humana que a gente desenvolve ao longo de vários anos é para tentar se aproximar de Deus e aceitar de que realmente existe essa causa primária, né? Pergunta 6, né? Nesse momento, então, Allan Kardec ele quer confrontar as ideias de que
Tudo não passa de uma história contada há muitos e muitos anos e que seguimos acreditando porque nós aprendemos, foi adquirido e não foi algo nato, né? E essa é uma das teorias de pessoas que não acreditam em Deus, né? Qual é a pergunta que ele faz então? O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas, ou seja, né, será que não foi alguém que nos contou e foi passando de geração em geração? E a resposta, usando de novo argumentos e fatos, então tudo é razão. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Por que que nos povos primitivos que existiam na época de Allan Kardec e existem até hoje, acreditam na divindade, acreditam realmente em uma causa primária, né, que está sobre todos nós? Isso existe e é intrínseco a todos, inclusive nos selvagens. Ninguém ensinou isso para eles, mas eles já nasceram com essa concepção. Vamos lá para a pergunta 7. Então, essa pergunta é relacionada a, será que é possível a gente descobrir na ciência, por exemplo, como no átomo ou no universo, a causa primária das coisas? É possível encontrar Deus em alguma partícula, né? Eu estou estudando a ciência e eu caio a ficha de que realmente Deus existe, né? Então, poder seria achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? E a resposta é: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. De novo, mais uma vez, né, como se fosse assim, ó, desiste de procurar Deus em pequenas coisas, porque todas as coisas que nós procuramos é consequência, não é causa primária. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa. De novo, a causa é muito maior. Então eu pego o efeito e acho que ali está a causa. Não é assim que nós vamos interpretar, ou não é assim que nós vamos chegar a uma interpretação melhor sobre Deus. Né? Pergunta 8. Qual se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou por outra ao acaso? Então a pergunta é o seguinte: olha que interessante. O que se deve pensar da opinião das pessoas, de algumas pessoas, que acham que o universo, a formação primária, é uma combinação da matéria, né? Que o Big Bang, o início de tudo, a teoria de da onde que nós realmente nascemos, né? De uma explosão de uma matéria muito concentrada, ela se concentrou. Como é que ela se concentrou, né? Isso é uma pergunta que a teoria não responde. Ela acaba nos explicando por que que o nosso universo está em expansão, por que que a gente está se distanciando. É como se realmente fosse uma explosão. E como numa explosão toda essa matéria ela se separa. Então é essa teoria de que houve uma explosão, mas essa teoria ela não explica como que essa matéria se condensou para assim ocorrer essa explosão. Por que que ocorreu essa explosão? De que forma ocorreu essa explosão? E como que dessa explosão nós nascemos? Né? Nós dizemos que nós somos poeira de estrelas, poeira cósmica. Nós somos um agregado de vários átomos, né? Da química orgânica que foi se juntando há milhões e milhões de anos aqui na Terra, né? Nós tínhamos primeiras conglomerados, né? Que não eram nem seres, não tinham nem vida, eram conglomerados. E a partir desses conglomerados, né, com descargas elétricas, essa teoria, né, que dali nasceu a primeira célula, única célula, como se fosse um vírus, né? Mas o vírus, obviamente, não tem essa casca em volta. Então vamos pensar em uma bactéria, né? Em um ser unicelular. Como é que uma explosão vai explicar a origem de um ser unicelular?
e o desenvolvimento e evolução de seres vivos até chegar o nosso corpo cheio de células, não é unicelular, é pluricelular. Então nós somos um corpo extremamente complexo por conta do acaso, por conta de uma explosão, é muito pouco, né? Não supre as nossas necessidades. Vamos ser sinceros, a gente até pode ter orgulho de dizer que a ciência nos ajudou até agora e de fato nos ajudou, mas vamos ser sinceros, não nos ajuda a entender isso. Gabriel Delany falava, né, que essa história é uma história muito interessante. Gabriel Delany, cientista, estudava, era membro, né, do espiritismo, da doutrina espírita. Então, ele era um cientista e espírita. A história conta que Lavoisier, que também é um cientista brilhante, né, onde ele trouxe esse axioma que seria que na natureza nada se cria, né, tudo se transforma, ou seja, nada se cria, tudo já foi criado, né? Mas Lavoisier não acreditava em Deus. E certa vez, Gabriel Delany estava no seu escritório e ele estava brincando com um modelo feito com energia, né? Onde ele colocava o sistema solar e esses corpos iam se deslocando, né? Então ele tinha um sistema solar, uma como se fosse um objeto, né? Que tinha esses corpos se movimentando. Né? Então ele dava corda e aqueles objetos ficavam se movimentando. Lavoisier, eles já tinham discutido várias vezes sobre se existe Deus ou não. E Lavoisier não acreditava em Deus. E Lavoisier perguntou, que achou muito bonito aquele modelo de sistema solar, e perguntou quem é que fez esse sistema solar. Achei muito bonito, ele de repente queria também conhecer essa pessoa para ele adquirir também esse sistema solar. E Gabriel Delany falou assim: não, não foi ninguém. Ninguém fez esse sistema solar. E Lavoisier disse: como assim não foi ninguém? Não, não foi ninguém. Ninguém fez. Não, mas onde é que tu comprou? Foi você que fez? Quem é que fez? Ele disse, não, não foi ninguém. Bom, aí Lavoisier ficou meio irritado. Poxa, mas eu tô te perguntando quem é que fez. Será que tu não pode me explicar quem é realmente que fez esse sistema solar bonito que tu tá usando aí? E aí Gabriel Delany diz, bom, se tu não acredita que Deus criou o universo e tudo isso que nós estamos vivendo agora é consequência, quem fez esse sistema solar aqui não foi ninguém. Né? Se Deus não existe, então nada disso que a gente está vivendo não tem sentido nenhum. Né? Se tu atribui a uma explosão, a algo extremamente inteligente por trás, a o efeito do acaso, eu posso te dizer que esse pequeno sistema solar ninguém fez, foi o acaso que fez. Né? Então, acho que essa é uma boa maneira da gente repensar sobre Deus e entender Ele na nossa vida, em todos os processos que a gente vive, as pessoas que a gente convive, tudo que está à nossa volta, nada mais é do que nós nos aproximando de Deus. Os nossos pais, nossas mães que nos acolhem, os nossos filhos, nossos irmãos, a relação que nós temos com as pessoas, amigos, familiares, todas essas relações de amor, existe uma inteligência por trás daquilo. Essa vontade da gente acordar mais cedo, da gente fazer o bem pelo outro, da gente trabalhar e se sentir útil trabalhando, isso é Deus. Né? E aceitar isso faz a gente se aproximar cada vez mais dele. A harmonia que regula o mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Realmente, como eu já falei antes, é só a gente observar o que está à nossa volta. São tantas coisas lindas, são tantas causas e condições que devem ser milimetricamente condicionadas para que algo aconteça, que não pode ser fruto do acaso, né? 9. Estamos na última pergunta, estamos finalizando a aula de hoje. Tendes um provérbio que diz: pela obra
se reconhece o autor? Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Essa resposta, né, para a pergunta em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as coisas. Nessa pergunta, Allan Kardec quer saber o seguinte, o que é, da onde que vem essa causa primária que se revela essa inteligência suprema, né? Não, em que é que na causa primária se revela essa inteligência? Como é que eu sei disso? Como é que eu tenho essa convicção, né? De novo, procurai, né, pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Vai atrás, né? E ele diz mais, e eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Nada é mais poderoso do que nós mesmos. Nós nos achamos invencíveis, incríveis. Nós somos seres dotados de uma capacidade maravilhosa. E aí, eles respondem: por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Olha que forte isso. A nossa vida, ela é sutil, ela é maleável, ela é impermanente. Ela a qualquer momento pode acabar. A pandemia nos trouxe isso, que nós não temos controle das coisas. E tudo que nós não temos controle, existe uma causa por trás daquilo. Tudo que nós não podemos controlar, que bom que não é assim. Que bom que nós não podemos controlar. E ter essa humildade de aceitar as coisas que são mais fortes do que a gente, que são mais poderosas do que a gente. Tudo que é mais poderoso do que a gente, que a gente não consegue lidar, é Deus. É Deus em todas as suas manifestações possíveis e imagináveis. Acho que, de novo, a humildade é o caminho para a gente entender um pouquinho melhor tudo isso, né? Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade. E ponto final, né? Tudo bem, é isso, né? O ser humano não consegue reproduzir a natureza em si. Nós não conseguimos. Então isso é superior a nosso. Existe uma causa inteligente atrás de tudo isso. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Então, tudo o que nós fazemos como ser humano nada mais é consequência de uma causa primária. Se nós somos, né, o efeito da causa primária, tudo que o efeito produz, nós seres humanos produzimos, nada mais é prova de que realmente alguém é muito inteligente. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Podem chamar o que vocês quiserem. Essa é a causa primária, inteligente e superior. Né? E eu retirei alguns trechos do livro. Eu daqui a pouco me vem o nome. Intervalos. O nome do livro é Intervalos. É um livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O nome, então, desse texto é Humildade de Espírito. A humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente. Não, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Né? Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio na natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garanta a bênção da mesa. Não desdenhes, pois, servir, aprendendo com o mestre sublime, que realizou o seu apostolado de amor
entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Então, meus queridos, o assunto hoje foi denso, falar sobre Deus não é fácil, mas com humildade a gente consegue chegar mais e mais próximo dele. Quanto mais humildade nós desenvolvermos dentro de nós, mais fácil vai ser sentir Deus em tudo que nós fizemos, né? E não se preocupar com objeções ou com pessoas que realmente não acreditam em Deus. A gente não deve se preocupar. No fundo, existe sempre aquele sentimento, essa chama, né? E isso nunca vai se apagar. Então a gente não precisa se preocupar em relação às pessoas que acreditam ou não. Isso não faz diferença. A diferença é a gente desenvolver sim essa humildade para aceitar coisas que nós não conseguimos mudar. E dessa forma a gente consegue fazer e muito aquilo que nos é dado, que nos é ofertado, né? O nosso corpo, as nossas vestes, as pessoas que estão à nossa volta, tudo isso é empréstimo. E dali para frente, o que nós vamos fazer? Bom, aí a gente que decide. Muito boa noite para vocês e até semana que vem.